Bom dia, pessoal. A gente vai começar com a correção da página 44 em diante, tá? Lembrando que a correção ela vai ser um pouco mais rápida, porque a gente precisa também continuar com o assunto da aula de hoje, tá certo? Para a gente poder finalizar o livro amanhã, dentro do programa, tá? Então, observem aí essa questão que aparece na tela para vocês. Ela diz o seguinte: a partir da análise dos diferentes níveis de consumo, qual deles, em sua opinião, é mais sustentável e por quê? Então, nessa imagem aqui de cima, que está aparecendo aí na tela para vocês, a gente tem três O senhor níveis está fazendo diferentes. qual? O senhor está fazendo qual tarefa? Pessoal, eu disse que era a página 44, tá? Eu sei, mas é porque minha internet caiu. Pronto, prestem atenção na página e na informação que eu estou passando para vocês, da pergunta que eu estou lendo. Aí vocês identificam essa pergunta aí no livro, tá ok? Vamos lá. Eu estou na sétima questão da página 44, tá? Bem, essa questão, então, ela pede para que vocês analisem essa imagem que aparece aí em cima de vocês, onde mostram aí espaços diferentes realizados em diferentes tipos de consumo, tá? Então, na primeira imagem, a gente tem um exemplo de superconsumo, tá? Identificado como um ambiente um pouco insustentável. Temos aqui no meio o teto de consumo, tá? E aqui embaixo o subconsumo, ou socialmente insustentável. E aí, qual deles, em sua opinião, é o mais sustentável e por quê? Então, de acordo com essa imagem, o nível de consumo mais sustentável é justamente quando a gente consegue encontrar um equilíbrio entre esse consumo e o meio ambiente, ou seja, quando o consumo ele não interfere nas condições ambientais do próprio espaço onde a gente ocupa, tá? Então, como resposta, vocês podem colocar aqui é justamente a segunda imagem, tá? Onde mostra um nível de consumo sustentável, tá ok? Atualizem aí, tá? Ô E tio, aqui, imagina oi, se todo o Brasil fosse assim, como essa do meio, hein? grande parte das cidades Pode botar como, tio? teriam uma melhor qualidade de vida, tá? Com Seria certeza, bem melhor. possível acontecer. Pode botar Coloquem como, aí. tio? A segunda imagem representa o nível de consumo mais sustentável. A segunda imagem representa o nível de consumo mais sustentável. Destaquei aí na tela para vocês, tá? Ou seja, ela não representa um consumo nem tão elevado e também não representa um consumo abaixo do necessário, tá? Como mostrado ali na terceira Ô, imagem. professor, Oi, tipo, sabe a página, deixa eu ver aqui a página mesmo que eu esqueci. A página 42, 43, o senhor fez? fiz, com certeza fiz. Quando que o senhor fez? Que eu não fiz, não acho que... No final da aula, pronto, no final da aula, se der, eu atualizo para vocês, tá? Mas é Tá realmente bom. de hoje a gente precisa seguir. E de toda forma, como essas páginas são anteriores e são assuntos que a gente já viu, vocês também conseguem responder, mesmo sem ver a resposta, pessoal, tá? Então é importante também que vocês tentem responder as questões. Essas que por algum motivo, ou não estava na aula, ou acabou passando batida essa questão, vocês tentem responder porque são assuntos que vocês já viram anteriormente. E muitas das perguntas só precisa ler um pouco do texto, do assunto, ou então interpretar alguma imagem, interpretar algum mapa. Ó, a pergunta 8 e a pergunta 9, elas são pessoais, a gente não vai responder, tá? Podem pular. Vamos lá para a página 45. Atualizem aí essa rede de palavras, tá? Então vamos lá. Atividades produtivas. Vocês vão atualizando e eu vou comentando aqui o assunto com vocês, tá? Tá aparecendo na tela e vocês só olhar e atualizar o livro. Vamos lá. Atividades produtivas, elas são desenvolvidas no espaço urbano, tá? E temos aí dividido em alguns setores da economia, né? Os setores da economia são justamente os setores terciário e o setor secundário, tá? Setor secundário ali destacado pela indústria, tá? De transformação de produção,
Logo, ocorreu aí uma intensificação dos processos com a Revolução Industrial, o que gerou também um acelerado crescimento das cidades, tá? Como vocês estão vendo ali abaixo. Por quê? A industrialização ela foi um processo que intensificou ainda a atividade industrial, ok? No setor terciário, nós temos justamente o quê? A prestação de serviços, como, por exemplo, o comércio, que é responsável por o comércio, a venda de produtos. Esses produtos, eles são destinados aí, geralmente acabam sendo consumidos em alguns lugares, em alguns países no mundo, de forma desenfreada, de forma muito rápida. Então, isso, consequentemente, afeta... Desce o slide. Oi? Desce o slide. Vou descer. E aí, por último, ali, nós temos ali o consumismo, né? Que é justamente aquele consumo além das nossas necessidades, tá? Posso mudar a página? Pode, professor, pode. Eu tô quase terminando. Vamos lá. Nessa primeira pergunta da página 46 agora, a gente tem aí 4 imagens que a gente precisa, então, definir quais são os setores da economia ligadas a cada um delas, tá? Então, a primeira imagem, o que é que a gente tem? O setor o quê, pessoal? Uma loja de roupa. Terciário. Então, ou seja, é a atividade comercial, não é isso? Ok. No segundo serviço, na segunda imagem, a gente tem uma imagem mostrando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Qual é o setor, pessoal? Terciário, prestação de serviço. Exatamente. No segundo, ali, nós temos uma área que mostra algumas máquinas, o que representa uma área industrial, né? Então, nós temos aí o setor secundário, a atividade industrial. E, por fim, nós temos ali outra atividade ligada ao setor terciário, que é justamente também a Terciário, apresentação de serviço. Nesse caso ali, prestação de serviços domésticos, não é isso? Faltou qual setor da economia aí ser representado? Primário. E quais são as atividades do setor primário? Agricultura, pecuária. Agricultura e pecuária. E o último? Extrativismo animal, vegetal ou mineral. Exato, perfeito. Posso mudar para a segunda? Espera aí, professor. Eu escrevi só o setor. Tem problema? Não, não tem problema. Ok, vou seguir, tá? Vamos lá. Segunda questão. Estudamos que a Revolução Industrial foi um marco importante no sistema de produção. Aponte quais foram as mudanças ocorridas no meio de produção, tá? Então, a mudança que a gente observa naquele meio de produção que a gente tinha visto na aula anterior, com a Revolução Industrial, se comparada aos artesãos que produziam diferentes itens que eram necessários, a gente vai ver que a produção ela ficou mais acelerada em um curto período de tempo. Aí vocês podem colocar, não escrevam essa que está aí na tela não, tá? Mas quem já começou pode fazer. Quem não começou, coloca assim. Foi possível produzir mais em menos tempo. Foi possível produzir mais e em menos tempo. Foi justamente graças a essa chegada da tecnologia, a mudança nos modos de produção, que possibilitou justamente essa aceleração do processo. E claro também, como a gente tinha visto, que o aumento da população, ele também influenciou nessa mudança, justamente porque
O aumento da população fez com que as demandas por consumo elas também aumentassem. E aí é claro que a indústria ela precisava produzir mais rápido, cada vez numa quantidade maior, para atender essas demandas da população, tá? Então foi possível produzir mais em um curto período de tempo. Posso passar? Pode. Terceiro, tá? Aí vocês já vão atualizando, tá? Enquanto eu vou explicando a questão para vocês. Lembre-se do que estudamos na expansão urbana. Relacione o crescimento das cidades e da população urbana com a revolução industrial. Então, é aquilo, né, pessoal, que a gente já havia comentado anteriormente, que o processo de industrialização, ele, a partir do momento que se inicia, ele exige uma grande quantidade de mão de obra. E isso faz com que muitas pessoas migrem do campo para a cidade em busca dessas oportunidades de trabalho e, é claro, fazer uma maior renda e tentar garantir uma melhor qualidade de vida, tá? Então, justamente por esse motivo, por esse fenômeno que a gente conhece como êxodo rural, que é justamente a gente teve o aumento da população urbana e a redução da população rural. Então, em resumo, vocês podem colocar como resposta dessa questão, já que a pergunta está querendo saber justamente a relação entre o crescimento da população da cidade e a Revolução Industrial, é que o aumento da atividade industrial, né, promoveu o fenômeno do êxodo rural, tá? A atividade industrial pode ser também promoveu o aumento do fenômeno do êxodo rural. Podem atualizar aí dessa forma. Enquanto isso, eu posso ir explicando a número 4 já? Pode. Vamos lá. Na questão número 4, a gente está vendo aí a divisão do setor secundário, que é justamente a indústria, né? A indústria ela pode ser dividida em 3 tipos diferentes, como vocês estão observando aí. Nós temos, primeiramente, a indústria de base, a indústria de bens intermediários e as indústrias de bens de consumo. Então, a indústria de base, como vocês estão vendo, vão atualizando aí, tá? Conforme as informações que estão na tela. Mas para que vocês se lembrem, a indústria de base é aquela responsável pela extração da matéria-prima, tá? Que são aí essenciais para todas as atividades que são produtivas. Ou seja, a extração de matéria-prima da natureza para transformá-la nos mais diferentes produtos que nós utilizamos, né, no nosso dia a dia, faz parte justamente da indústria de base. Mas para que essa extração ela seja feita, em alguns casos, é necessário que existam algumas máquinas, tá? Então, é justamente aí que entra a indústria de bens intermediários, que é justamente a indústria responsável por produzir e fabricar as máquinas que serão utilizadas na indústria de base, ou seja, para a extração de matéria-prima. E, por último, nós temos aí a indústria de bens de consumo, né? São justamente aqueles produtos que chegam até o nosso consumo. E essa indústria de bens de consumo, ela já pode, então, ser dividida aí em 2 outras categorias, né? Então, bens de consumos duráveis, então, ou seja, produtos de consumo imediato. Tem os bens de consumo não duráveis, que são aqueles produtos de consumo imediato e de menor vida útil, e os bens de consumo duráveis, com tempo relativamente longo, tá? Então, por exemplo, um exemplo de produto de bens de consumo não duráveis são, por exemplo, os alimentos industrializados que a gente consome, tá? E já aqueles produtos duráveis, a gente pode, por exemplo, um automóvel, um telefone celular, um computador, esses objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Eles são os chamados bens duráveis, porque o prazo de validade desses produtos, eles são bastante longos. Quando concluírem, me avisem para eu seguir. Terminei já.
Vamos lá, mais alguém precisa ainda de tempo para copiar? Ô, tio, eu não Oi. posso com uma coisa dessa, não, tio. Não entendi. As minhas gatas do meu primo ficam em cima dos meus livros, tio. Eu saí para beber água, quando eu voltei, ela já estava em cima do celular, Quem está mexendo com na cima do celular? as gatas. Eita, aí saiu da tela. Saiu da tela, saiu de tudo. Ela já estava no Instagram. Eu já vi umas cenas engraçadas assim com gatos quando pisam no teclado do computador. Acontecem umas coisas bem estranhas, realmente. Quando concluírem aí, me avisem, tá? Estamos na página 47. Elas estavam fazendo a mesma coisa agora, tio. É porque elas gostam de ficar perto de você. Ó, vou seguir para a página 48, tá? Ah, não, ainda temos uma na 47, né? Isso. Ó, a questão número 5, ela diz o seguinte: observe com atenção a imagem a seguir e, em seguida, com base nos seus conhecimentos, responda quais são os problemas urbanos resultantes da concentração de pessoas e do consumo excessivo nas grandes cidades. Então, aí a gente tem grandes problemas, né? Os que mais se destacam por esse grande aglomerado urbano e o alto padrão de consumo que em algumas cidades podem acontecer, né? A gente tem justamente aí a poluição do ambiente é elevada para produção de lixo. Tá? Quanto mais a gente consome no nosso dia a dia, mais lixo nós estamos produzindo. Então, é por isso que a gente tinha falado na aula anterior que é importante que a gente reveja os nossos hábitos de consumo, justamente para tentar minimizar os impactos sobre o meio ambiente com a produção de lixo. Tá? Então, como resposta, coloquem essa que apareceu aí na tela para vocês. Tá? Poluição do ambiente e elevada produção de lixo, tá? Seguindo para a página 48. Ó, o sexto é a resposta pessoal, mas aí ele pede para que você desenhe um esquema mostrando o processo produtivo de algum produto. Professor, Oi, pode voltar rapidinho no quinto? posso. Vamos lá, enquanto eu voltei aqui no quinto, explicando a sexta questão, já ele pede para que vocês façam um desenho explicando as etapas da cadeia produtiva de um determinado produto, tá? Desde a extração de matéria-prima até o transporte daquela matéria para a indústria, a transformação Pronto, obrigado. industrial e, é claro, o transporte e, por fim, o comércio. Tá? Mas aí fica à vontade, é uma resposta pessoal, vocês podem responder depois, tá? Vamos lá, a sétima. Explique qual a importância das vias de transporte para o desenvolvimento das atividades econômicas, tá? Então, a gente sabe que grande parte dos produtos que são consumidos dentro do nosso país, né, é feito via transporte rodoviário, tá? Então, justamente por esse motivo que essa estrutura de rodovias, de ruas, de estradas, ela permite justamente o transporte das mercadorias para todo o mundo. Então, não só no nosso país, mas em outros locais do mundo funciona da mesma forma, tá? E é dessa forma que as pessoas podem ter acesso a produtos que foram produzidos
em outros estados ou até mesmo em outros países. Tá? Então, percebam que para que o comércio exista, a gente precisa que exista por trás do comércio uma rede de transporte que vai levar os produtos da indústria para as lojas onde serão comercializadas. Tá? Então, como resposta, coloquem essa que vocês estão vendo aí. Tá? Verdadeiro ou falso, a gente não vai ler as questões, vocês só vão atualizar conforme a resposta está aí na tela, e depois eu já mudo para a página 49, tá? Então, atualizem todas aí. Cadê? Verdadeiro ou falso, já fizeram também? A Já. número 8? Oi? Já terminei tudinho. Massa. Vou passar, tá? E é Todd, hein? É o Zé Todinho. Caio. A número 9. Que foi, Gustavo? Sobre os impactos ambientais gerados pelo consumismo. É correto afirmar que letra E, todas as alternativas estão corretas, né? Por quê? Letra A aqui, ó. O consumismo não gera nenhum impacto ambiental. Ele traz apenas impactos econômicos positivos, visto que movimenta a economia do país. Então, essa é falsa. O único problema ambiental relacionado ao consumismo é a poluição atmosférica. Não, existem outros tipos de poluição ligadas ao consumismo, principalmente a poluição por resíduos sólidos, né? Um dos principais problemas ambientais está relacionado ao consumismo. É a grande produção de lixo gerada pela sociedade. O consumismo impacta positivamente o meio ambiente. Pessoal, então só uma observação, tá? Não é letra E, o livro ele se equivocou aqui. A resposta correta aqui é letra C. Tá? Não é letra E, como o livro está marcando, não, tá? Acho que foi um erro de impressão aí. Então é a letra C a resposta. Vamos lá para o número 10, atualizem aí a cruzada, tá? A gente não vai trabalhar essa questão também, só vou pedir que vocês atualizem. Só comentando aí alguns pequenos pontos, tá, dessas atividades. O primeiro ali, evento histórico que revolucionou os meios de produção. Vocês sabem que foi a Revolução Industrial. Hábito de consumir uma grande quantidade de bens e serviços é uma característica do consumismo. Setor da economia, número 4, tá, relacionado ao desenvolvimento da atividade industrial, tá? É o setor secundário. Professor, só pode descer mais um pouquinho? Posso, desci aí, ó. Professor, o senhor pode subir mais um pouquinho? Pode. Vão completando as letras que vocês conseguem ver, tá? E aí, o que for faltando, à medida que eu subir ou descer a tela, vocês também atualizam. Temos ali o 6, que fala do setor terciário, o 5º, que fala da indústria de base, e a gente finaliza aí, tá? Aqui no número 6, no número 1, esse nome grande é Revolução Industrial, tá? No terceiro é cidades, no 2 é consumismo, no 5º... Professor, Oi. o senhor tem 2 aulas hoje, né? Isso. A sua aula termina de 11h30, né? Oi? As suas aulas terminam de 11h30, né? A primeira eu acredito que sim. E aí a segunda vai até meio-dia e 10.
Posso passar? Pode. Desce mais um pouquinho. Pronto. Aí no final, para quem não conseguiu ver. Pronto, vou seguir para a página 50 para a gente começar, tá? Então, pessoal, como vocês estão observando aí, a gente vai falar um pouco hoje sobre essas cidades. Quem? Calil? Pessoal, ó, tentem não silenciar o áudio do colega, tá? Tentem só quando for falar, liberem o áudio aí de cada um de vocês e e vocês podem falar, tá? Eu percebi que 3 pessoas saíram da reunião agora, não foi? A gente tinha 18 participantes, agora só tem 17. Voltou 17, voltou 1 agora. Ok? Então vamos lá. Vamos seguindo então, iniciando a aula de hoje, tá? Bem, o primeiro ponto que a gente precisa considerar aí é o seguinte: a estrutura das cidades, como a gente conhece na atualidade, como a gente vive numa grande cidade, num centro urbano, e outras que a gente acompanha através de imagens, através da internet, através da televisão, elas são fruto de um longo processo histórico de desenvolvimento, tá? As cidades, elas não existiram de forma tão recente, tá? Existe todo um momento histórico que foi responsável pelo surgimento das cidades, tá? Um dos motivos que explicam aí, de acordo com a história, o surgimento das cidades é justamente o fenômeno da sedentarização do ser humano, tá? Então, o que acontece? Durante um determinado período da história da humanidade, os humanos começaram a se fixar em alguns determinados locais, tá? E aí começaram a criar raízes naquele ambiente, onde ali passaram a desenvolver suas atividades, sobretudo as atividades ligadas à agricultura. Porém, o que acontece? Essa fixação dos seres humanos em alguns locais no mundo, ela não foi feita de forma aleatória, tá? Já que uma das principais atividades, a partir do momento que os humanos começaram a se fixar nos locais para estabelecer ali uma comunidade, um determinado grupo, estabelecer uma sociedade específica, mais concentrada num determinado lugar, aquele lugar ele precisava oferecer algumas características adequadas. E que características vocês imaginam que seriam essas? Que um local precisava ter para que os humanos pudessem se fixar e desenvolver atividades como, por exemplo, a agricultura. O que é que vocês pensam? Repete, por favor. Vamos lá. Um dos períodos históricos que marcam aí o surgimento das cidades e foram se desenvolvendo ao longo do tempo foi o fenômeno da sedentarização humana, ou seja, a fixação dos seres humanos em determinados pontos do nosso planeta e desenvolvendo atividades como, por exemplo, a agricultura. E antes disso, né, os humanos viviam como nômades, ou seja, caminhando por todo o território. E aí eu pergunto a vocês, essa fixação dos seres humanos precisava que o espaço ele tivesse algumas características para que fosse possível a ocupação dele e o desenvolvimento de atividades como a agricultura. E aí, quais seriam essas características que o ambiente ele precisava ter? Para que permitisse... Um bom relevo. Oi? Um bom relevo. Certo. Uma formação vegetal adequada. Formação o quê? Vegetal. Exato. O que acontece? Como as atividades que foram inicialmente desenvolvidas foi justamente a agricultura, era necessário que o ambiente ele fornecesse condições adequadas para o desenvolvimento dessa atividade.
Então, consequentemente, precisava-se de água, tá? E aí é claro que essas áreas que foram preferencialmente ocupadas foram áreas de planície, ou seja, o relevo aí influenciando novamente, justamente próxima de cursos d'água, porque tem a água tanto para o desenvolvimento da atividade da agricultura, mas também para o próprio consumo humano. E futuramente também, é claro, para fornecer água para os animais, tá? Então, é a partir desse momento que a gente começa a observar as primeiras organizações que futuramente iriam evoluir ao longo do tempo para a formação do que a gente conhece hoje como cidades, tá? Então, essas estruturas ao longo do tempo, elas não só passaram como um espaço de desenvolvimento dessas atividades humanas, né? Mas também passaram a ser espaços de centralização social da população e também centralização econômica, né? Já que, ao longo do tempo, as atividades econômicas foram desenvolvidas nas cidades. E claro, todo aquele processo de gestão e de organização política era concentrado também nas cidades, tá? Vamos então aí à nossa primeira questão. Ela mostra o seguinte, vocês vão atualizando enquanto eu comento ela com vocês. A formação das primeiras cidades está relacionada à proximidade de recursos naturais. É possível perceber isso na pintura acima? Explique. Então, aqui nessa imagem, tá? Ela não está bastante visível para a gente, mas a gente pode perceber, coloquem essa resposta que aparece aí. Sim, tá? Primeiro aí. A cidade está relacionada próxima dos recursos naturais, o surgimento das cidades, não é isso? E é claro que, por exemplo, aí como exemplo, os rios, que são importantes para o desenvolvimento da atividade da agricultura, tá? Quando concluírem, me digam para eu seguir, tá? Com a explicação. Eu já terminei. Oi? Eu já terminei. Ok. Só um momentinho aí para o pessoal também atualizar. E aí, pessoal? Esses grupos populacionais criando raízes, se fixando próximo de cursos d'água, próximo dos rios, essa população, então, ela acaba recebendo o nome, historicamente falando, de civilizações fluviais, tá? Ou seja, são aquelas civilizações que deram origem a importantes cidades ao longo da história, justamente em torno de cursos d'água, tá? Como aí algumas cidades, por exemplo, que se desenvolveram, né, por volta de 3.500 a.C., em regiões da Mesopotâmia, tá? Seguindo aí, nós temos exemplo de outras cidades também que foram importantes, não só considerando esse aspecto de desenvolvimento próximo de cursos d'água, né, próximo dos rios. Foram as cidades gregas aí de Atena e Esparta, tá, que surgiram aí por volta do ano 3000 a.C., e claro que ganharam importância artística, filosófica e militar, devido às suas estruturas, e ficaram aí conhecidos como cidades-estados, pois concentravam aí os centros de decisões políticas da época em que surgiram, tá? Vamos seguindo aí para a página 51. A ocupação do espaço urbano, vamos lá. Como vocês observaram aí, as cidades, elas são um fenômeno recente, tá? Não são um fenômeno recente, na verdade. Além do que, por essas representações que a gente viu aqui nessas outras páginas, tá? Cidades aí que datam de mais de 3.500 anos antes de Cristo. Então, a estrutura de cidades, como nós entendemos, né, a forma de se organizar em uma cidade, ela não é tão recente, ela é muito antiga, tá? Porém, as cidades antigas apresentadas na página anterior, ainda não eram cidades urbanizadas como nós conhecemos na atualidade, tá? Então, a gente precisa entender que as cidades, elas existem há muito tempo, porém, a estrutura urbana que nós conhecemos na atualidade, ela não esteve presente em todas as cidades ao longo da história.
tá? Essa estrutura urbana, como nós conhecemos na atualidade, ela é fruto justamente da chegada da atividade industrial, tá? Foi ela que possibilitou, então, essa transformação dentro do ambiente urbano, desenvolvendo e possibilitando o surgimento de novas estruturas características desse ambiente urbano como nós conhecemos na atualidade, tá? Então, como resposta, acredito que todos vocês já estejam atualizando aí o livro, tá? Então, vamos lá. As cidades, elas continuam sendo espaço de decisões políticas, tanto na antiguidade quanto na atualidade, permanece da mesma forma essa característica. Porém, a grande mudança que a gente tem entre aquele período das cidades antigas para a atualidade, tá? São as estruturas mais modernas, tá? Que são características aí do período de desenvolvimento industrial. E outras características também que permaneceram, né, das cidades antigas para as cidades atuais é que são centros de trocas comerciais e de grande concentração populacional. Então, o surgimento das fábricas nas cidades incentivou aí a migração da população do campo para a cidade, como vocês já sabem, e eu havia comentado anteriormente com vocês. E aí, pessoal, o que acontece? Quando a gente pensa, então, no processo de industrialização, e a gente lembra daquele fenômeno que a gente viu anteriormente, conhecido como êxodo rural, isso aconteceu por quê? A partir do momento que a atividade industrial ela começa a se desenvolver, as cidades elas passam a se tornar um ambiente muito atrativo, ou seja, as cidades passam a ser um ambiente de atração populacional, né? A população que por algum motivo vivia no campo e passava por algum tipo de dificuldade, acabavam enxergando nas cidades um local onde poderiam ter uma melhor qualidade de vida, tá? Então, as cidades passaram a contar aí com a infraestrutura, né, mais desenvolvida e, consequentemente, mais oportunidades de emprego, tá? Fazendo com que, ao longo do tempo, a população absoluta das cidades, ela aumentasse em comparação à população do campo. Um fenômeno, então, que a gente conhece como processo de urbanização, tá? Tá aí no livro de vocês destacado. Qualquer coisa, podem passar um marca-texto aí em cima dele, só para destacar mais, tá ok? Só um momento, tá? Que eu já volto com vocês para a gente continuar.
Caio, eu vou dar na tua cara, vice? Começa de novo com as tuas palhaçadas. Seu vinha. Voltei e vamos lá. Olha ali a Ô, conversa Gil, paralela aí. meu primo tá amassando a parede. Aí ele foi assim, ele não sabe, né? É a primeira vez que ele tá fazendo. Aí ele foi pesquisar no Google como que se massa uma parede. Isso é uma história verídica que está acontecendo no Symbol Present. Sim, Riquelme, mas isso é uma história verídica para todo mundo, viu? Porque vê, a gente geralmente a internet ela é boa justamente por esse motivo, né? Porque geralmente, por exemplo, tutorial. Na internet a gente vai encontrar tutorial de tudo, inclusive tutorial de como amassar uma parede. Exatamente, tio. Vejam aí. Então, isso é uma prova, isso é uma prova de como a tecnologia ela pode ser uma aliada a nosso favor durante as atividades, né, que a gente faz. Exatamente, tio. Mas eu tô aqui chorando, porque tá caindo, tá ficando mais no chão do que na parede. Ele passa, Professor, vai cair mais no chão do que na parede. Entendi. É porque ele não viu o tutorial direito, mas vamos seguir. professor, Oi. pode dar uma voltada no rapidinho? Voltar? É. No Posso, do pra onde? 51. Para essa pergunta que está aí na tela? É, pode passar. Obrigado. Beleza. Vamos lá. Tem aí um mapa e um gráfico para a gente explorar esses dois mapas e ver o que é que ele nos diz para a gente sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. O pequeno texto aí, ele diz o seguinte, Ao longo dos anos, após a Revolução Industrial, as cidades passaram a expandir-se cada vez mais e a população urbana tornou-se cada vez maior. Isso aí já é um fato, todo mundo acredita que já entendeu isso, né? Vamos lá. O mapa e o gráfico a seguir pretendem ajudar você a entender o processo de urbanização a partir da distribuição geográfica da população urbana, em tempos distintos e em diferentes espaços. Então, ou seja, no mapa a gente tem aí, população urbana no mundo em 2015. Como vocês sabem, não preciso explicar, mas vou relembrar a vocês, as partes mais escuras do mapa representam aí territórios onde a gente tem populações predominantemente urbanas. Já naquelas áreas mais claras, a gente tem um número relativamente menor de populações urbanas, tá? Conforme, é claro, a legenda mostrada aí no mapa, o percentual. Por exemplo, aqui no território brasileiro, a população urbana, ela estima aí aproximadamente quantos por cento, pessoal? Quantos por cento? Repete aí a pergunta, por favor. Se a gente olhar aqui nesse mapa, no território brasileiro, a gente pode dizer que o percentual da população urbana é de quanto? De acordo com a legenda do mapa. Quanto é o percentual de população urbana no Brasil, de acordo com o mapa? 80%. Tem certeza que é 80? Estou vendo outro número aqui. Olha na legenda do mapa. (98,5%). Perfeito. E a mesma interpretação que você fez para o território brasileiro é a mesma interpretação que você faz para outras regiões do mundo, tá? Então, vamos lá. Aqui o mapa a gente já entendeu como é que funciona. Vamos para o gráfico, então. O título do gráfico diz o seguinte, população urbana no mundo 1950 a 2030, tá? Então, vamos lá. Aqui na primeira linha... Professor, Oi. o senhor não ia fazer não sei o que de história, né? Era? Vamos lá, vou explicar mais uma vez essa questão da história. Porque eu já expliquei no início.
Tem alguns capítulos do livro de história que a aula vai ser comigo. Mas aí o que é que acontece? Eu vou finalizar o livro de vocês amanhã, tá? O livro de vocês ele finaliza amanhã, esse de geografia. E aí quando for na próxima O senhor semana... vai pegar e vai ficar passando todas as correções da sua unidade, né? Porque vai sobrar tempo. O que o senhor falou que vai sobrar tempo, né? Isso. Como vai sobrar tempo dessa unidade agora no livro de geografia, porque ele acaba amanhã, aí semana que vem eu vou fazer as aulas de história, que estiver faltando para vocês. Dito o aviso novamente, espero que todos tenham ouvido, vamos voltar para o gráfico. População urbana no mundo, 1950, fazendo uma projeção até o ano de 2030. Vocês estão vendo aqui, cada cor representa um continente, tá? Então, aqui embaixo, ó, na base daqui do gráfico, vocês estão vendo aí, ó, 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020 e 2030. Observem aí que a gente tem uma evolução de 10 em 10 anos, mostrando como foi o crescimento da população urbana em cada um desses períodos, de acordo com o continente. É claro que para eu saber se vocês estão entendendo, se vocês conseguem ler essa informação que tem aqui, eu vou fazer uma pergunta muito simples a vocês. No ano de 2000, qual era o continente que apresentava a maior população urbana? América do Norte. América do Norte. De 1950 até 2030, qual o continente que vai apresentar a maior população urbana? América do Norte. América do Sul. América do Norte. Exato. América do Norte. Em 1970, qual era a situação, o percentual da população urbana na América Latina? Em 1970, era de quantos por cento? 50%? 55%. 55 a 50. Por volta de 55, quase 60%, não é isso? É. Exato, todo mundo está conseguindo entender bem. Vamos lá. No ano de 2030, estima-se que a população da América Latina ultrapasse quantos por cento? 70. Tem certeza que é 70? 65. 80%. 80, não? 80. Não, 75 na verdade. 83. Olha a linha do 80. Não é isso? 80 a 60. A 70. 80. 80? A linha aqui, ó, essa aqui é amarelo, mais clarinho, já ultrapassou ó, a linha do 80. Então, ou seja, por aí. na América Latina a gente vai ter um aumento da população estimada aí para 2030, de onde mais de 80% da população ela será urbana, tá? E aí, em quais os continentes a gente tem a menor população urbana? Quais são os dois? África e Ásia. E isso vem desde 1950 e vai permanecer até 2030? Sim. Vai. Agora uma pequena questão, pessoal. Observação. Todo mundo está craque aí na interpretação desse gráfico. Prestem atenção numa coisa. Essa informação que vocês estão vendo aí, ela faz referência ao continente, tá? Por exemplo, pode existir e existe alguns países na Ásia, tá? No continente asiático, em que a população ela é majoritariamente urbana, tá? Isso a gente está falando do país. Mas quando a gente vai olhar o continente e comparado com os outros, o continente asiático, ele ainda assim é um dos que apresentam a menor população urbana, tá? Fiquem atentos a isso para não confundir país com continente quando for interpretar esses dados. Ó, tem 4 perguntas aí para a gente responder a partir do gráfico. Vocês querem que eu dê um tempo para vocês copiarem ou vocês querem ir copiando e eu vou explicando cada uma delas a vocês? Tia, eu vou escrever no caderno, vai ficar muito poluída essa parte, eu acho.
Ó, quem tiver a letra pequena e conseguir resumir, pode fazer no livro. Quem não, pode fazer no caderno. E já tô começando no caderno, pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, essas questões aí, o ideal é que fossem feitas no caderno. Mas aí, como a gente não está no dia a dia da sala de aula, a gente não vai fazer. Vocês podem fazer o seguinte. Eu vou comentando, então, não respondam nada ainda. Eu vou comentando a resposta, eu vou comentando cada uma com vocês. E o que der para resumir, eu resumo, tá certo? Se for o caso, vocês prestem atenção na explicação sobre a pergunta. E aí eu falo uma única palavra que serve para responder. Que aí, se vocês lerem essa palavra, claro, associado à pergunta, vocês vão conseguir entender, tá certo? Professor, o senhor Oi. pode resumir o quarto? Posso, eu resumo. Vamos lá, deixa eu ver a primeira, se a gente já consegue resumir, então. A primeira tem o seguinte, ó. Faça uma leitura do gráfico e do mapa com atenção. O que ocorreu com a população urbana ao longo do tempo até os dias atuais? Botem aí, houve o crescimento da população urbana. Continentais vocês não precisam, porque o mapa já está dizendo que é continente, tá? Então vamos lá. Houve o crescimento da população urbana. E claro que esse crescimento da população, como vocês observaram, ele é uma tendência de todas as regiões do planeta, tá? Vamos lá. Segundo, como a resposta está aí na tela, vocês vão atualizando conforme o que eu for dizendo, tá? Relacione os dados do gráfico com o mapa da população urbana em 2015 e explique o que podemos constatar a partir desta relação, tá? Então, vamos lá. Primeiro, deixa eu voltar aqui ao gráfico. Vamos lá. Eu vou voltar para lá, tá? Aqui, a gente tem a população mundial urbana em 2015, tá? Mostrando aqui os seus percentuais. E na relação com o gráfico, com o mapa, a gente pode ver a mesma coisa da segunda questão, pessoal, que houve um crescimento da população urbana, tá? Então é a mesma resposta? Mas para ficar diferente, deixa eu ver como é que vocês podem colocar aqui, tá? Porque a pergunta basicamente é a mesma. Tá? O crescimento da população urbana aconteceu. Só um momento, tá? Vamos lá. Vocês podem colocar aí o seguinte. A partir daqui, eu vou destacar para vocês. Só isso aqui, ó. Acabei de destacar aí na tela para vocês. A resposta ela está um pouco diferente justamente dessa pergunta, tá? Mas aí vocês podem colocar isso, que se a gente observar de acordo com o mapa, onde a gente teve, né, o maior crescimento urbano, consequentemente são os países que concentram as maiores populações urbanas também, tá? Então tenho isso em mente, tá? Pronto, quando atualizarem aí me digam, tá? Terceiro, observe os países que possuem a maior concentração de população urbana. Com base no que estudamos até o momento, você conseguiria justificar a elevada população urbana desses países? Vamos lá, vou voltar para o mapa, como vocês estão vendo. A gente pode destacar aí alguns países muito urbanizados, como por exemplo quem? Brasil, né? Estados Unidos, não é isso? E ali alguns países da Europa também. Por que isso acontece, pessoal? Qual é o principal fator responsável pelo crescimento e pelo processo de urbanização? A industrialização? Perfeito, exatamente.
Então, como resposta, vocês podem colocar aí, essa que aparece aí na tela para vocês, tá? Que a população urbana se expandiu em países que têm uma alta atividade industrial, como, por exemplo, Estados Unidos, Brasil e China, e outros países ali da Europa, como vocês viram no mapa. Então, atualizem aí conforme o entendimento de vocês para resumir essa questão, tá? Mas sem perder essa ideia central da resposta. Vou seguir com a número 4, tá? Enquanto vocês atualizam aí. Vou tentar resumir essa para vocês, tá? Eu coloco no chat o resumo. De acordo com a projeção apresentada no gráfico, o que acontecerá com a população urbana nos próximos anos? Em sua opinião, quais consequências dessa concentração? Então, primeira parte aí eu vou colocar no chat, tá? E a segunda parte eu coloco daqui a pouco. Número 4, respondam o que eu estou colocando aí no chat para vocês. Só um momento aí que já vai chegar. Pronto, a primeira parte já foi. Segunda parte também. A terceira e última parte também já foi. Coloquem no número 4 essa resposta que está aí no chat, tá? Então, em resumo, pessoal, quando a gente pensa nas consequências desse grande crescimento populacional, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, ao longo da história, à medida que as formas de se produzir elas se modificaram, a gente já viu que houve uma grande pressão sobre o meio ambiente e seus recursos naturais. Então, consequentemente, à medida que as cidades aumentam, as necessidades de consumo também da população vai aumentando, tá? E isso, é claro, vai trazer alguns aspectos negativos, como principalmente a questão da poluição e o agravamento de alguns problemas sociais. Um deles, por exemplo, é a questão do desemprego, tá? Atualizem aí e me confirmem quando concluírem. Bem, e um pouco mais se a gente vai detalhar as informações sobre essa questão especificamente, que eu havia comentado com vocês, sobre esses agravamentos dos problemas sociais e ambientais ligados aí ao aumento da população, tá? Então, com a chegada da atividade industrial, como vocês estão observando, né, muitas transformações nas paisagens das cidades ocorreram, principalmente no modo como as diferentes sociedades acabam se relacionando com o meio ambiente, tá? Então, os espaços geográficos eles foram transformados de forma bastante intensa e de forma muito acelerada, tá? Nessas duas imagens, a gente pode ver, então, ter uma noção de como o crescimento da população urbana ele interfere na modificação de uma determinada paisagem. Isso seja em qualquer lugar do mundo, tá? Não precisa ser apenas em países desenvolvidos economicamente, mas em outros países também, onde há o crescimento da população urbana, a gente tem significativas transformações do espaço, tá? Vamos lá.
A questão número 2 aí nessa página, ela diz o seguinte: as imagens que você observou mostram diferentes ocupações do espaço urbano. Do ponto de vista da paisagem urbana, caracterize e exponha as diferenças entre elas. Então, de acordo com essas duas imagens, qual a principal diferença que vocês podem observar? Porque o crescimento urbano, ele não se deu de forma igual em diferentes locais do mundo, tá? As cidades, a população, ela se urbanizou, as cidades, elas cresceram, mas de forma um pouco diferenciada, associada, é claro, ao nível de desenvolvimento econômico que o país ele apresentava. Então, na primeira imagem, a gente já observa que a forma como as estruturas urbanas foram construídas dá a ideia de que houve um planejamento para que elas adquirissem essa forma que vocês estão observando aí. Observem que as estruturas elas estão divididas por uma determinada área e as ruas elas são bem divididas. Já na imagem da direita, a gente já não tem essa mesma divisão, tá? A gente observa que o crescimento ele foi muito acelerado, muito intenso, sem seguir qualquer regra de planejamento urbano, tá? Então, como resposta tem muito espaço, vocês podem colocar essa completa que está aí na página 53, aparecendo na tela para vocês. Atualizem aí. Quando puder passar, me avisem, tá? Por mim, pode passar. Professor, Deixa eu ver aqui. professor, não passa não, calma aí. Eu vou confirmar aqui se eu vou passar. Vou passar. Vou passar uma atividade de casa para vocês, basicamente ligada ao assunto. É continuação. Ô, professor, a sua aula é tipo, acaba de meio-dia, é? 12:10. Vamos lá. Seguindo aí, para a gente tentar não atrasar muito. 54. Próxima pergunta, ela diz o seguinte, pessoal. Converse com seus colegas sobre como explicar a formação da paisagem urbana tão distintas, ou seja, quais fatores, na opinião do grupo, determinam essa organização. Então, é para que vocês comparem aquelas duas imagens que a gente tinha visto anteriormente e explique por que a construção daqueles espaços urbanos, eles se deram de forma tão diferentes. E aí, o que explica é justamente desigualdades sociais, diferença nas formas de trabalho e diferentes condições dos trabalhadores, tá? E, claro, o nível também de desenvolvimento econômico e todo o processo histórico envolvendo cada um desses locais também influenciam aí na forma como, né, a paisagem urbana ela foi transformada e foi se construindo daquela forma que a gente viu nas duas imagens anteriores. Vamos lá, enquanto vocês copiam aí... Professor? Oi. Alguém foi ruim no seu simulado? Alguém o quê? Foi ruim? Sim, no simulado. Que eu lembre, não. Eu até corrigi o simulado de vocês ontem. Aí, Não. alguém foi ruim? Não, né? Não, eu passei o gabarito para vocês. Não. Alguém quer o gabarito? Como assim, gabarito de quê, professor? Mas a gente não vai conseguir lembrar, não, qual a gente marcou, não. É, eu não lembro de nada, não, professor. Alguém Alguém teve nota baixa? Ninguém anotou o gabarito, não? Não é que Alguém teve nota Como baixa? assim, gabarito, professor? Alguém teve nota baixa? Foi? Acredito que, pelo que eu lembro, não. quando é que as notas vão sair? Foi? Essas notas, elas não demoram... esse simulado e o trabalho que vocês fizeram, aquele da imagem,
é para a nota da terceira unidade. Então, essa nota só vai sair depois que trouxer o livro 3. Enquanto o livro 3 não estiver aqui, a nota não sai. Então, quando for levar o livro 3, eles vão dar o Professor, negócio da posso fazer nota? uma pergunta? Tem alguma data Bom, máxima quando para vocês entregar o trouxerem livro o livro 3? 3, a gente vai ter um tempo para corrigir o livro e depois aí a gente libera a nota. Mas aí é mais fácil, né? Porque Professor, já vai posso ter a fazer uma nota do pergunta? simulado, já tem a nota do trabalho. Tem alguma data máxima para poder entregar o livro 3? Dia 23, A data máxima. a data máxima. Quarta-feira. Isso, depois disso é recuperação. Vamos lá, vamos seguir aí. Então, no processo de urbanização, pessoal, foi aí que a gente teve o surgimento do que a gente chama, ó, de sociedade urbana, tá? Ou seja, o que quer dizer exatamente isso, tá? É que o modo de produzir levou a uma nova forma, então, como o ser humano relaciona-se aí com a natureza, tá? Então, essa sociedade urbana, ela interage totalmente diferente, nós interagimos totalmente diferente com a natureza do que as sociedades que existiram antigamente, antes do processo de desenvolvimento da atividade industrial, tá? Então, dentro dessa sociedade urbana, o que acabou surgindo? O que a gente chama, então, de classes sociais. Basicamente... Pode passar, professor. Ok, já passamos. Estou só seguindo aqui com a explicação desse resumo aqui, do parágrafo aqui. Então, dentro dessa sociedade urbana que surgiu, pessoal, a gente pode dizer que ela foi dividida em duas diferentes classes sociais. Então, nós temos aí, né, a burguesia, os burgueses, que são os proprietários das indústrias, das empresas e dos meios de produção, tá? E nós temos a outra parte da parcela dessa classe, que é justamente a classe de trabalhadores, tá? E é claro que esses trabalhadores, eles precisam vender o quê, pessoal? Dentro dessa sociedade urbana. O que é que os trabalhadores vendem, pessoal, dentro da sociedade urbana? Equipamentos de construção. Não, eles vendem exatamente a sua força de trabalho em troca de um salário, não é isso? Que são pagos justamente pelos donos das empresas. Então, essa realidade, portanto, ela exprime aí e gera algumas desigualdades dentro dessa estrutura social, dentro dos ambientes urbanos, tá? Posteriormente, iremos falar um pouco mais sobre isso. Vamos lá, seguindo, tá? E aí, pessoal, um outro ponto aí que a gente precisa destacar é justamente o seguinte, tá? Prestem bastante atenção, tá? Dentro dessa sociedade, dentro desse ambiente urbanizado, foi que surgiu essa sociedade urbana, dividida em duas classes, vocês podem colocar essa marcação aí, mas é claro que aí a gente volta para aquele outro problema, né? Que o crescimento das cidades, o alto índice de urbanização, tá? Ela tende aí a fazer com que o crescimento das cidades promova uma ocupação por parte da população de forma sem seguir critérios, sem seguir uma estrutura, né? Definições aí, sem seguir regras de ocupação do espaço urbano. E aí a gente vê aquelas duas imagens que a gente tinha anteriormente, né? Observa em diferentes cidades estruturas completamente diferentes. Então, é claro que essa ocupação que ocorre nas cidades, que dão origem ao que a gente chama de favelas, por exemplo, a gente vai ter, então, dentro dessas estruturas urbanas, alguns problemas de ordem social e de ordem ambiental também, que seriam o quê? Dentro dessas Professor, cidades... eu já coloquei não, viu? Oi? Na quarta, eu coloquei não. Não o quê? Ah, tá, entendi. Na quarta questão, ok. Vamos lá, deixa eu só finalizar aqui. Então, vamos lá. Eu pergunto a vocês, olhem essas duas imagens aqui novamente.
Memorizem ela na cabeça de vocês. Estão vendo? Aí eu pergunto a vocês, em qual delas a gente vai ter uma melhor rede de transportes? Na esquerda ou na direita? Na esquerda. Na esquerda. Em qual desses ambientes urbanos a gente vai ter qualidade ambiental? Na esquerda. Ok. Em qual delas vocês acham que tem uma rede de saneamento e tratamento de água? Na esquerda. Então, ou seja, nessa imagem da direita, pelo fato de ter sido um crescimento urbano que ocorreu de forma desordenada e sem que houvesse planejamento, a população aí ela vai sofrer com graves problemas sociais e graves problemas ambientais, tá? Então, esse é um dos pontos negativos do fenômeno da urbanização. Antes da gente falar sobre essa questão aí, número 4, então, o que é que acontece, tá? A necessidade de proximidade de matéria-prima. Então, ou seja, o que é que acontece? À medida que a população, ela aumenta, quais vão ser as consequências, então, para o espaço urbano, tá? A gente vai ter, então, aí, um aumento do que a gente chama da mancha urbana, tá? Quando a gente vai observar no mapa as áreas urbanizadas ao longo de todo o território brasileiro, a gente vai ver que a mancha de áreas urbanas ela é bastante grande, tá? Como, por exemplo, a gente destaca aí, então, a cidade de São Paulo, tá? Que pode ser considerada, então, aí uma grande metrópole, ou seja, uma cidade bastante populosa, tá? Com um elevado índice de desenvolvimento urbano, onde ocorrem as principais atividades econômicas do Estado, e, claro, onde se concentra grande variedade de prestação de serviços. Pessoal, eu vou encerrando por aqui na aula de hoje, tá? E vou pedir para que vocês não finalizem aí a chamada, tá? Que eu ainda vou falar com vocês um pouco. Quando for na próxima aula, a gente vai seguir, então, com... Só uma dúvida. A aula acaba de 12 ou 12h10? 12h10. 12h10. Então dá tempo. Vamos lá. 12h10. Porque eu ia finalizar agora com você às 12, mas é 12h10, realmente. Vamos lá. Valeu pela lembrança. Então, vamos lá. Então, à medida que a população ela vai aumentando, tá? A gente tem esse aumento, então, da mancha urbana, como eu havia comentado com vocês, e o destaque para a gente analisar esse crescimento urbano dentro do nosso país... Professor, Oi. eu vou ter que sair, viu? Tá, ok. Depois você pega o final da aula e o vídeo para atualizar a página 54, tá? Ok. Ok, então vamos lá, seguindo aí. Observem o mapa da região metropolitana de São Paulo, tá? Observem aqui no centro do mapa os limites territoriais da cidade de São Paulo, não é isso? Estão vendo aí? E aqui, o território, cada uma dessas cores aqui representam uma cidade, tá? Todas essas cidades aqui representam o que a gente chama de região metropolitana de São Paulo. Antes da gente responder essas questões, vamos finalizar esse parágrafo que está aí abaixo, tá? Para que vocês entendam, então, o que viria a ser essa região metropolitana, tá? Observem aí na tela. Eu vou sair porque meu celular está descarregando. Oi? Eu vou sair porque meu celular está descarregando. Tudo bem, depois você acompanha o final da aula no vídeo, tá? Tá. Vamos lá, observem aí. À medida que a cidade de São Paulo ela foi crescendo e foi se desenvolvendo, tá? A mancha urbana... Subir para dar a resposta rapidinho? Depois a gente vai responder as questões, tá, pessoal? Eu só vou finalizar aqui a explicação com vocês. Então, à medida que a cidade de São Paulo, que é considerada uma metrópole, ela foi, na atualidade, ela foi crescendo, foi se desenvolvendo, sobretudo a atividade industrial, ela começou a se desenvolver cada vez mais dentro da cidade, ela consequentemente fez com que a sua mancha urbana ela aumentasse, ou seja, fazendo com que aquela mancha, aquele processo de urbanização, ele fosse ocupando outros municípios que estão próximos
do município de São Paulo, fazendo com que, então, a influência da cidade de São Paulo, ela recaísse sobre as outras cidades, principalmente aí do ponto de vista exercendo a influência econômica, tá? E aí formando o que a gente conhece isso aqui, ó, como região metropolitana de São Paulo, que é justamente isso que vocês estão vendo aqui nesse mapa. Esse mapa ele mostra justamente a região metropolitana de São Paulo. Vocês já ouviram falar, provavelmente em algum repórter, falando sobre região metropolitana do Recife, não é isso? Já ouviram falar essa expressão? Que eu me lembre, não. Por lembrado não, mas com certeza vocês já ouviram. Então, Eu já ouvi. já ouviu, né? É muito comum que a gente escute, né, que dentro do transporte público dentro da região metropolitana do Recife, né? A questão de saúde ligada à região metropolitana. Então, só um momento. Vai querer filha? Vamos lá. Vamos lá. Voltando aí, então, ao que a gente estava falando, né, sobre o surgimento de uma região metropolitana, né? Então, é justamente isso. À medida que uma cidade central ela vai crescendo, ela vai acabando exercendo influência, seja econômica, seja por algum outro serviço que a gente encontra principalmente nessa cidade. E aí acaba agrupando ela, aquele outro município distante passa a fazer parte daquela região metropolitana, justamente por conta dessa influência econômica, tá? Aí o exemplo que vocês estão vendo aí é justamente sobre a região metropolitana de São Paulo, e o mesmo acontece com outras regiões metropolitanas, como no caso daqui do Recife, tá? Onde a gente tem Recife como a capital do estado, mas também é a região central, o município central dentro da região metropolitana, e a gente tem outros municípios que estão ligados a Recife, seja por questões econômicas ou até mesmo por conta da mancha urbana. Já se expandiu tanto que a gente não consegue mais definir quem é um município e quem é outro. Como, por exemplo, todos vocês moram em Olinda, não é isso? Não é isso, pessoal? Eu moro em Olinda. Isso, ok. Mas todo mundo já foi no centro do Recife, não já foi? Sim, que até minha avó mora lá por perto. Já foi, né? Ok. Aí uma pergunta que eu faço a vocês. É quando vocês, por exemplo, se vocês foram, vamos dar um exemplo, tá? Saiu de Olinda, se já foi para Recife, se já foi para Paulista, se já foi para Abreu e Lima, se já foi para Igaraçu, se já foi para Itamaracá, se já foi para Jaboatão, se já foi para São Lourenço, Camaragibe, se já foram para esses outros municípios. Se foi de ônibus, se foi de carro, se foi de moto, independente. Quando vocês estão se deslocando de um local para o outro, que muda de município, na paisagem, vocês conseguem perceber que vocês saíram de uma cidade e entraram em outra? Sim. Um pouco, tio. Como que na Depende do paisagem você local. consegue perceber que saiu de uma cidade? Por exemplo, se você sai de Olinda e vai para Recife, como é que você percebe na paisagem que você saiu de um município e entrou no outro? Indicação. Porque lá as coisas. Ele também lá as coisas são tipo mais arrumadinhas, não é igual aqui. Aqui é tudo jogado no meio da praça. Lá não. Lá já é mais arrumadinho e tal. Pronto, vamos lá. Então, uma questão mais... Isso aí a gente está falando do centro da cidade, pessoal. A estrutura do centro do Recife, ela é um pouco diferenciada, justamente porque ali reflete bastante da história de crescimento da cidade
e por onde a cidade começou a desenvolver. Então, as estruturas urbanas que a gente observa ali no centro do Recife, elas são diferentes. Então, isso na paisagem a gente consegue perceber. Mas, por exemplo, a gente está aqui no bairro de Olinda, nesse exato momento. Se a gente for para um outro bairro da zona norte do Recife, a gente consegue perceber que a gente saiu de um bairro da zona norte de Olinda e foi para um bairro da zona norte de Recife? Sim ou não? Sim, Por quê? De que forma a gente percebe? por causa da organização pública. Da iluminação Ô, tio, pública. é porque, sabe o que, tio? Meu primo acabou de dizer que a parte do norte de onde? De Olinda é sítio histórico. Então vai mudar muitas coisas, porque no sítio histórico sempre são aqueles negócios mais antigos e tal. E no norte de Recife não tem isso. De ser. Vamos lá. Bora, tio, bora. Bora para o centro histórico. Isso que você me explicou realmente está correto. Quando a gente parte de uma cidade para outra, de um município para outro, em que a gente consegue observar a parte mais antiga da cidade, a parte mais histórica, por exemplo, se a gente sai do bairro aqui onde é a escola, em Olinda, e vai para o centro do Recife, a gente consegue perceber que a gente mudou de município, porque tem características ali naquela paisagem do centro, da área central do Recife, que remetem a um passado, ao período histórico, a um passado histórico da cidade. Só que aí o que acontece? A resposta que eu estava esperando de vocês sobre essa mudança de município, quando a gente sai de Olinda e parte para Recife, de modo geral, a gente não consegue perceber que a gente saiu de Olinda e entrou em Recife, ou que saiu de Recife e entrou em Jaboatão, que saiu de Recife e entrou em Camaragibe ou em São Lourenço. Porque o que acontece? Aquilo que a gente tinha visto anteriormente, que eu falei com vocês, a chamada mancha urbana, ou seja, aquela estrutura de urbanização, essas casas que a gente vê aqui na rua da escola, ou próximo aqui da escola, ela se expandiu de forma tão grande, sem respeitar os limites de cada um dos municípios, que, ao andar pelos bairros, principalmente nessa parte mais ao norte da cidade, a gente não consegue perceber a diferença. Esse bairro aqui agora é Recife. Esse bairro agora é Olinda. Esse bairro agora é Jaboatão. A gente não consegue perceber isso porque a estrutura urbana ela é muito semelhante. Aí o exemplo que vocês me deram, quando a gente vai para a parte histórica do Recife, a gente consegue perceber por isso. Mas nos bairros que tem essa mesma característica do que a gente observa aqui na Rua da Escola, por exemplo, essa estrutura que a gente observa, a gente não consegue perceber que a gente saiu de um bairro, de um município e foi para o outro, tá? Então, de modo geral, a mancha urbana ela é tão extensa dentro da região, formando essa região metropolitana, que a gente não consegue, então, perceber que a gente saiu de um município e entrou no outro, tá? Exceto, é claro, naquela questão das áreas históricas que a gente viu, e por conta da estrutura urbana ela ser diferente, a gente consegue perceber. Ô, tio, E porque a quando gente eu associa saio, aquela estrutura urbana a um outro município que a gente já conhece. ô, tio, quando eu saio de Sapucaia de dentro para Sapucaia de fora, onde é a escola, eu percebo que eu saí, tio. Que eu já passei da ponte. Isso, você percebe justamente por quê? Você percebe porque no percurso que você faz, você já estabeleceu algumas referências visuais que dizem a você que você saiu de um lugar e está em outro. Massa, isso aí que você está fazendo está correto e realmente funciona. Mas se você perceber, a estrutura de como as casas são construídas, elas são semelhantes, não são? E se a gente... tio. O que muda é que um é dentro, essa Sapucaia de dentro, aí é dentro, e a outra é Sapucaia de fora, que é fora. Pronto. Exato, mas a estrutura das casas são a mesma, não é isso? Ô tio, eu moro na divisa. Pronto, como você mora na divisa, aí por isso que você tem essa referência visual da Mas eu ponte. não moro na divisa de Sapucaia e Sapucaia de dentro, eu moro na divisa de Sapucaia com Aguazinha. A minha casa é duas casas, uma na frente e uma atrás.
Na da frente é Sapucaia e na de trás é Águazinha. Pronto, eu percebi que vocês conseguiram entender, mas quando for na próxima aula, eu vou trazer uma imagem explicando justamente essa questão aqui da região metropolitana do Recife para a gente falar um pouco mais sobre isso, tá? Então, por hoje é só, pessoal. Aula encerrada. Tchau para vocês e até amanhã. E amanhã eu trago uma imagem. Tchau, tchau. Ô tio, o senhor quer ver como tá ficando a parede?